Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças damos ao Senhor por mais uma semana que para nós é uma semana vitoriosa, porque nós estamos vivos, né? Levantamos e escolhemos o quê? Ir na casa do Senhor. Vamos bradar o Senhor, porque a palavra de Deus diz isso. Ide, né? Ide todos vós, né? Subir ao monte de Sião. Então, o monte de Sião é a igreja dele, para louvar e bendizer, adorar, como nós adoramos nesta manhã. Foi muito bom, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor recebeu o seu espírito de adorador, né? Ele está presente entre nós. E ele ama a sua noiva. E ele olha para a noiva dele com um amor imensurável. Que ninguém, irmãos, pode te arrebatar das mãos do Senhor, do teu Criador, que te escolheu desde antes a fundação do mundo, para louvor da glória do Rei da Glória. Amém? Então, ao Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos Ele com a nossa vida, como um incenso suave diante dele. Amém? O tema do nosso culto hoje é vença as tempestades. Então, nós vamos aprender um pouquinho com o nosso Senhor, que enquanto nós aprendemos a sua palavra, o seu Espírito trabalha dentro de nós. Amém? Então, Mateus 14, 22 ao 33, diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Oremos. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos nesta manhã gloriosa, neste dia que se chama hoje, Pai, para mais um dia, mais o culto, Paizinho, estarmos disponíveis à ação do Teu Espírito Santo, Pai, para nos transformar de glória em glória, até ser dia perfeito. Fica conosco, Senhor, e fale aos nossos corações, Pai, no nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome, e a igreja diga amém, amém e amém. A nossa vida, irmãos, ela não se desenrola em uma estufa espiritual. Não existe isso. E nem em uma colônia de férias. Ou seja, eu vou sair, vou me reservar
ficando longe de toda a tribulação, de todos os aborrecimentos. Não é assim. Então, as tempestades, elas chegam e chegam para todos. Elas são inevitáveis. Elas chegam para ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Elas são imprevisíveis. Chegam sem aviso prévio, colhendo-nos de surpresa. Elas fogem ao nosso controle. Você deve saber do que eu estou falando. Não temos imunidades especiais para evitar a tempestade. Nós não temos. Deus, ele nos livra nas tempestades, mas não nos livra da tempestade. Isso não. Ele nos livra na tempestade. E elas são o que para nós? Por que ele faz isso? Porque ele quer um relacionamento íntimo com ele. Se tiver tudo bem, você vai descer à casa do olheiro, você vai buscá-lo, você vai dizer, ó Deus maravilhoso, como o Senhor me deu tudo, estou rico, abastado, vai nada. Só vai lembrar do Deus vivo e poderoso quem estiver dentro da tempestade para buscar esse relacionamento. E é dentro da tempestade é que Deus quer falar com cada um de nós. Porque a tempestade para Deus nada é. Nada é. Ela obedece à voz do seu comando. Então elas são pedagógicas, sempre nos ensinando uma lição. E quando saímos daquela tempestade, nós temos uma lição. Ou seja, melhor falando, nós temos um testemunho a dar. Então, muitas vezes, as maiores tempestades que enfrentamos, elas não acontecem fora de nós, mas é as que agitam a nossa alma e levantam vendavais furiosos em nosso coração. Imagina que você esteja passando um problema. Eu vou falar um bem pequenininho. Quebrou alguma coisa. E aí, Senhor, o que tu queres de mim? Me diga aí. Porque queimou aqui o meu aparelho e o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro para consertar. E aí? Quebrou minha vassoura, quebrou meu aparelho, queimou ali a minha batedeira, a panela de pressão jogou tudo para fora. Quando o lava-jato que queima. Né? Então, essas são coisas que dá fúria no coração. Mas os tufões mais violentos não são o que agitam as circunstâncias, mas os que deixam turbulento os nossos sentimentos. Porque as circunstâncias, Deus não perdeu o domínio, não. É essa intimidade que nós temos que ter com Deus. Na hora da provação, correr aos pés dele, conhecendo o teu Deus, não murmurando. Você fica triste, claro, ninguém vai ficar alegre. Mas conheça o teu Deus. Não o conheça só de ouvir falar, mas passe a conhecer o teu Deus na sua essência. Porque Deus permite. Por que será que ele permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Porque somos sacudidos por vendavais, né, maiores que nossas forças. E eu digo que
o vendaval maior que as nossas forças é dentro da família, quando acontece. E esse tira totalmente as nossas forças. E por que acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves que assolam o que estão fazendo a vontade de Deus? Mas olha, eu estou fazendo a vontade de Deus e essas coisas me acontecem. Aí falam, porque eu tenho vida de oração, eu ando com Deus, eu não me assento na mesa dos escarnecedores, eu não tenho nenhum privilégio de estar no meio dos grandes, dos poderosos, eu não vou me assentar com eles, eu não adultero, eu não fumo, eu não me prostituo. Olhe, você não faz mais que a sua obrigação. Você não está fazendo nenhum favor para Deus. Mas aí você diz, mas por que eu estou passando por essa prova? Por que tanto problema na minha vida? Na verdade, a vida cristã não é uma sala VIP, nem um parque de diversões. Não se desanime por causa das tempestades de sua vida. Jesus diz assim, no mundo passareis por aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele passou grande angústia, grandes tribulações, para mostrar para a gente, e ele não saiu do foco da comunhão com o Pai, para mostrar para a igreja dele que nós podemos passar, perseverar. Ele falou, aquele que perseverar, receberá a coroa da vida. Não é assim? Então, nós devemos perseverar. Então, elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Deus sabe muito bem que ela está chegando. E, às vezes, algumas vezes, Ele nos avisa por sonhos, pela palavra. Ele avisa, ó, está chegando. Então tenha mais vida comigo, mais íntima. Então podem estar fora do seu controle, mas não do controle de Deus. Ele tem o controle de tudo isso aí. De tudo. Você pode não entender a razão delas. Aí tem a palavra que diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, lutas, ele diz, fique firme, eu venci o mundo, persevere, tudo coopera para o seu bem. Vai cooperar em quê? Espera um pouquinho. Está cooperando para você ter mais intimidade com ele, para você conhecer melhor o teu Deus. A nossa vida não se resume em comer e beber. Porque se resumisse a isso, Paulo diz que seríamos os mais terríveis miseráveis da terra. Se a nossa vida se resumisse só em comer e beber. Mas essas tempestades, elas são instrumentos de ensinos, são instrumentos pedagógicos de Deus nas nossas vidas. Tá doendo, né? Tem um hino aí, um louvor aí que fala que tá doendo, Jesus, a prova tá doendo, Jesus, não é isso? Sou péssima, mas é isso aí. Mas tem um louvor que fala, a prova está doendo, Jesus, vai passar, porque Deus tem algo grande para a tua vida. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Não basta, amados do Senhor, você falar que é de Jesus, ir para o seu trabalho e falar assim, olhe que eu sou crente. Não basta isso. Não basta você andar com a Bíblia na mão. Você tem que ter experiências com o teu Deus. Você tem
tem que ter uma intimidade com Ele. Ele quer relacionamento. Eu poderia estar pregando para vocês que amanhã a porta de emprego que você espera estará aberta. Eu poderia estar pregando para vocês que amanhã Deus apagou as suas dívidas. E Ele diz assim, ó, não fiques devedor de ninguém. Ele não prometeu pagar a dívida de ninguém, não. Isso não existe na Bíblia. Nós temos que adorá-lo. Nós não cantamos ainda agora? Adorar é o que eu sei. Tendo ou não tendo, adorar é o nosso dever. Persistir, perseverar no Senhor, na vida de oração, mesmo que você tenha preguiça para orar. Na sua oração, você diz, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de preguiçoso de oração. Então, ore ao teu Deus, tenha comunhão com Ele, porque eu poderia estar pregando tudo o que você deseja ouvir, e você sair e não resolver nada na tua vida. E pura ilusão. Nós precisamos cultivar uma vida com Deus, com alicerces profundos. E esses alicerces, eles não aparecem, não são construídos de uma hora para outra, não. Esses alicerces, eles constroem-se, esse alicerce, conforme a tua vida com Ele. E se você deseja esta vida de comunhão, uma vida que você adore o Senhor e sinta a presença dEle, você já tem tudo, amado. Você já começou a construir a sua vida com Jesus. Porque a nossa natureza carnal nos põe em perigo sempre. Do nosso espírito, Deus se agrada. Já está pronto. Porque o nosso espírito é um perfeito adorador de Jesus. Mas a nossa carne nos coloca em vergonha diante do nosso Deus. Então, amados do Senhor, vamos ter relacionamento. É que a senhora não sabe o que eu estou passando. Ok, realmente eu não sei não. Mas Deus sabe. E quem é o teu Deus? É Jesus. Então persevere. Vença a tempestade pela perseverança. Se Pedro não tivesse olhando para a fúria das águas, da tempestade, ele não teria afundado. Ele estava assim, ó, focado em Jesus. E ele ia andar sobre as águas. Assim somos nós. Se nós olharmos para Cristo, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, ó, esqueça os murmurinhos lá fora. Você vai ter uma vida edificada sobre a rocha. Amém? Então, elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Pode estar fora do seu controle, mas não do controle de Deus. Pode não entender a razão delas, mas elas são instrumentos de ensinos pedagógicos de Deus na sua vida, na nossa vida. Os discípulos de Jesus, eles passaram por horas amargas e de grande desespero. Então, todo o esforço de controlar a embarcação esvai-se no coração deles. Querido, o pavor, quando não há mais o que tentar, para onde ir, não há mais porta para se bater, não há mais o teu grito de socorro à pessoa que você quer tanto que fique. Queridos, amados irmãos, quando você apresenta diante de Deus as suas contas a pagar e você não tem dinheiro, que já acabou toda a sua energia,
Ele é o Deus do Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. É nesse momento de pavor, naquele momento de pavor que os discípulos estavam no meio da tempestade, os discípulos esperam pela presença de Jesus, mas ela não chega. Eles estavam lá apavorados. Antes, a tempestade se agravava. E essa é uma das maiores tensões da vida, a demora de Deus. Ah, Jesus! Por que que eu ainda não fui, como é que fala quando você coloca o seu currículo, né? Não foi selecionada, não foi selecionado. Ah, Jesus, por que, Senhor, que essa tua demora? E é nesse tempo, quantas vezes as pessoas nos ferem nesse tempo da demora de Deus na nossa vida, com perguntas venenosas. Porque você e eu, somos apanhados de surpresa com as perguntas mais venenosas para te ferir lá no seu âmago. Tais como, pode pôr. Se Deus se importa com você, por que você está passando por problemas? Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus ama você, por que você está desempregado? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente? Se Deus é o Pai de amor, por que a pessoa que você ama foi arrancada dos seus braços pelo divórcio ou pela morte? Queridos do Senhor, quantas vezes o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Deus em vir nos socorrer. Jesus, na verdade, não estava longe, nem diferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Lembra que nós lemos ainda há pouco que ele falou assim, ó, vão para o barco que eu vou despedir o povo. Aí o que ele fez? Despediu o povo e subiu ao monte para oração, para orar. Então, em Mateus 14, 23, fala assim, ainda que mandou o povo, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Ele estava intercedendo ao Pai por seus discípulos. Marcos 6, 46 até o 48, fala assim, tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles em plena madrugada. Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Então você acha que ele não vai vir ao teu socorro. Jesus não se importa comigo. Tem gente que está passando coisa pior do que eu, por isso ele não está nem aí para mim. Ah, ele faz se ele quiser, ele não está a fim de fazer, então ele não vai fazer. Eu já ouvi todas essas coisas, todas essas frases.
e outros maiores ainda. O nosso Deus, ele não tira os olhos de sobre nós. Você tem que ter essa certeza da prova que você está passando, é prova para que você tire 10. Sabe aquela pessoa que vai prestar concurso, está fazendo curso, e que ela vai e se anula de todos para orar? Se esconde de todos para estudar, aliás? Assim somos nós. Nós devemos ter essa comunhão, essa particularidade, sabe? Então, entra no teu quarto em secreto e orarás o teu pai, e o teu pai te ouvirá. E você vai duvidar disso? Que ele não te ouviu? Ele não está com os ouvidos agravados. Nem tampouco ele vai desprezar a sua oração. E os braços dele estão estendidos sobre a tua vida. Vai passar. E se ainda não passou, é porque ele quer um relacionamento mais profundo com você. Muito mais profundo com você. Porque ele quer te dar mais. Porque ele tem um reino inabalável na tua vida. E que não é com qualquer 2 moedas que você vai construir esse reino. Esse reino é um reino de renúncia, de sacrifício, de adoração, de perseverança e de crença. Como eu preciso crer nesse Deus do sobrenatural. Tem muita gente que ela é salva de uma doença interminável. Muitas pessoas são transformadas e elas são assim, elas decidem a crer, a perseverar até o último suspiro. Deus não se pode colocar Deus em questão. Ele é Deus. Porque como você acha que você existe? Você existe para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Você existe para ter um relacionamento com Ele muito íntimo. Ele tem algo profundo para você nessa vida. Antes de você partir, Ele quer ter um relacionamento, sabe, íntimo com você, intimidades com você, para quando você estiver à frente do perigo, ter discernimento e sabedoria de como agir. Deus fala aos nossos corações. E aí você passa a ter experiências e que virão outras maiores ainda. Não fica depois, não fale para mim que, então se vai vir uma maior ainda, eu que prefiro ficar nessa. Não faz isso não. Não faça isso. Nós precisamos ir rumo a Jerusalém. Combater o bom combate. Ser a pessoa que Jesus deseja que você seja para o quê? Salvação de outras pessoas. A tua vida, ela é muito importante para Deus. Então, quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando em seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme e nem cochila. Mas ele trabalha para aqueles que esperam nele. Ele não chega atrasado e nem a tempestade está fora do seu controle. Então, sossegue o seu coração. Jesus sabe onde você está e para onde vai levá-lo. Ele sabe. Jesus não chegou atrasado no mar da Galileia. Então, o seu socorro veio na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com ele. As tempestades não são autônomas, elas não chegam por acaso. Estão na agenda de Deus, sabiam disso?
Que às vezes a gente vê aí umas propagandas enganosas. Venha para cá, aqui é o lugar do teu alívio, aqui é o lugar da tua vitória, aqui é o lugar da tua conquista, aqui você receberá o que você precisa. Em Jesus, você vai receber o que você precisa. É em Jesus. Então, essas tempestades, elas estão na agenda de Deus. Fazem parte do currículo de Deus na nossa vida. Não parecem, elas não aparecem simplesmente. Elas são enviadas pela mão da providência. Então, é por isso que eu estou sem emprego? Ele está te ensinando alguma coisa. É por isso que eu tenho problemas em casa? Porque ele está deixando você passar, para que você olhe para ele, e tenha a sua vida moldada por ele, na figura dele. É por isso que eu tenho problema de perseguição no trabalho? Porque você precisa pôr a sua confiança nele, dar glórias para ele. Você pode ser a pessoa mais sábia de dentro do seu serviço, mas se você tem sabedoria, foi ele que te deu. Para ele tirar, basta um toque. Então, nós estamos à mercê de Deus, sobre as mãos dele. Todos os problemas têm um dia que acabam. Eles acabam. Eles terão fim. Essa tempestade vai passar. A única coisa que não passa nessa vida é a palavra de Deus, que é permanente. Então eu não vou dar crédito para a tempestade. Eu não vou dar crédito a um problema que surgiu na minha vida, que esse problema é para o meu ensinamento. Eu tenho que dar crédito a Deus, que vai paralisar o problema. Porque a palavra dele permanece, mas o problema não. E eu não vou morrer no problema. Amém? Então Jesus, ele tem amor e tem poder. Ele é poderoso para acalmar nossas tempestades existenciais. A tempestade conjugal que assola a vida de alguns pode ser solucionada por ele. O divórcio doloroso do cônjuge e dos filhos que está sangrando no teu peito pode ser estancado por ele. Então, essa crise financeira que jogou você no chão e deixou, falido, sem dinheiro nenhum, desempregado, acabou tudo. Acabou o 13º, acabou o auxílio-desemprego, acabou tudo. Então está desempregado, endividado, pode ser resolvido por ele. Então bata na porta dele, busca o Senhor dos Senhores, busque a ele. Não negocie com o homem. Busque o Rei da Glória. Peça dos céus, porque a palavra de Deus diz que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Busca uma vida plena e satisfatória com o teu Senhor. Porque, amados, a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Deus andou com Noé. E isso não pode acontecer nos nossos dias? Claro que pode. Claro que pode. Focamos muito o problema e não a solução. Não é? Então, a enfermidade que rouba os seus sonhos e que drena as suas forças e estiola o seu vigor pode ser curada. E a depressão que aperta o seu peito, tira o seu oxigênio e afunda você em um pântano de angústia, embaraçando os seus olhos, pode ser vencida.
Às vezes o cidadão está com problema no emprego e dentro de casa. Olha que coisa terrível. Ele fala, então cadê Deus? Se eu for para o meu emprego, lá tem perseguição. Se eu venho para casa buscar um sossego na minha alma, já está lá a mulher rixosa, botando a casa abaixo, né? O telhado fica até se ruindo de tanto falatório. Então, cadê Deus? É a mulher me cobrando? É no emprego que estão para mandar um monte ir embora? Será que eu estou nessa lista? Será que eu não estou nessa lista? Amados, tem de bom ânimo. Deus é por você. Quem será contra você? É a palavra. A palavra de Deus não é mentirosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa vida é um milagre de Deus constante. Amém? Amém? Então, olha, amados, o medo que suga, nós já estamos indo para a parte final da mensagem. O medo que suga as suas energias pode acabar. A tempestade pode ser maior do que você, mas ela está debaixo dos pés de Jesus, aquele que tem o poder para vencer as tempestades da vida. Sabe por quê? Ele vive e reina para todo sempre. Ele é imutável. Ele é o Deus Todo-Poderoso e que te amou com amor eterno. Você não ficará à deriva. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, exaltamos a tua santidade, Pai, a tua pessoa maravilhosa, Paizinho amado, que nos põe de pé, que nos dá fôlego de vida e que tem nos guardado, Pai, na tempestade e também tem nos tirado da tempestade. O Senhor tem nos ensinado e o Senhor tem nos fortalecido na força do teu poder. Pai, dê bom ânimo aos teus filhos, à tua igreja. Alegra o coração do teu povo, Pai, com o teu espírito de alegria e encha-os de esperança, Pai, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada lar, cada pessoa aqui que representa o lar, uma família, sejam abençoados com a tua presença, Pai. Pai, que é o fundamento da nossa vida. Pai, tu és o nosso Deus e nós chamamos. Obrigado, ó Deus, pelo teu glorioso amor e pelos teus cuidados que tu tens tido, ó Senhor, conosco. Porque a cada novo amanhecer, o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O nosso Deus reina. Pai, em nome de Jesus, tenhamos uma semana, Senhor, frutífera, com vida com Deus, para a tua honra e para a tua glória. Em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que vence as tempestades, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.